Agora, Wilson, saiu uma notícia que é absolutamente hilariante. A Janja, ela foi dar um discurso num evento sobre igualdade de gênero. Olha só coisa maravilhosa, né? A primeira blogueira da República dando um discurso pela igualdade de gênero, criticando a misoginia, o machismo, a pouca representatividade feminina nos espaços de poder. Só que o maridão dela, que ocupa a presidência da República, chama Lula, demitiu a Ana Moser, da pasta do esporte, a Daniela Carneiro, do turismo, pelas razões erradas, poderia ter demitido por ela também ser ligada ali a milicianos do Rio de Janeiro, pelo menos por meio de fotografias em que saiu junto, etc. E a Rita Serrano, da presidência da Caixa Econômica Federal. Todas elas foram substituídas por homens indicados pelo Centrão, pelas velhas raposas da política brasileira. E aí a Janja se embananou toda para fazer ali uma ressalva. Falou assim: a gente às vezes acha que está difícil, que poderia ter sido feito isso ou aquilo outro, mas a política é bem complexa. Às vezes nos obriga a algumas coisas. Essa frase não é maravilhosa, Wilson? Aí eu vou repetir para vocês, porque assim, é o sabão e ela não pode falar com todas as letras. Olha, pessoal, meu marido realmente ele demite mulheres. Ele tem um discurso que ele não pratica. Ele diz uma coisa para vocês, ele não está nem aí para essa bandeira na hora de tomar as decisões que são do interesse dele. Então, se ele precisa, para avançar a agenda dele, fazer tomar lá da cá, com parlamentares poderosos e que querem a demissão de mulheres, de cargos estratégicos que eles querem ocupar, ele vai lá e demite as mulheres. Mas eu vou continuar aqui fazendo discurso contra a misoginia, defendendo a igualdade de gênero e tal, como se todos nós defendêssemos isso na prática. Aí ela não pode falar assim, né? Ela não pode cometer esse sincericídio. E aí começa o uso da palavra coisa, a alegação da complexidade. Às vezes acha que está difícil, tem que ser feito isso ou aquilo outro. O que é isso? O que é aquilo outro? Qual é a situação complexa? Quem nos obriga? Quais são algumas coisas? É tudo obscuro na declaração da Janja. Vou ler de novo, acho. A gente às vezes acha que está difícil, que poderia ter sido feito isso ou aquilo outro. Mas a política é bem complexa. Às vezes nos obriga a algumas coisas. Wilson Lima. Ai. Eu não sei se dá para colocar o Felipe na tela para dividir com essa, porque eu vou te falar uma coisa. Sabe uma frase que eu sempre escuto aqui em Brasília, Felipe? A política me obriga a beber, sabe? Entendeu? Você não bebe, você é um cara saudável e tal, mas assim, uma coisa que todo mundo fala é que a política me obriga a beber. Tem deputado que fala, Wilson, a política me obriga a me entupir de remédios, ou Pidem, e por aí vai, entendeu? Se a Janja pudesse cometer um sincericídio, ela falaria algo nesse sentido, porque, gente, o que aconteceu ali, pode trazer para mim, porque é o seguinte, o fato, Felipe, é que a Janja finalmente percebeu que a política não é para amador. Não adianta ficar com esse discursinho, sabe? Ficar ali, nossa, eu vou fazer um papel maravilhoso, eu vou, como ela disse no início do mandato do Lula, eu vou ressignificar o papel da primeira-dama, eu vou fazer tudo isso maravilhosamente bem, sabe? Vai ser um rio, vai ser um mundo de maravilhas, e não sei o quê, nananá, etc. Primeira-dama, não é assim. Política, existe uma coisa chamada pragmatismo. Ainda mais em um governo que não tem base parlamentar no Congresso. E quando você não tem base parlamentar no Congresso, você precisa fazer com todo tipo de acordo para conseguir sobreviver. O fato, gente, é que Lula e todo o seu time está trabalhando, não é para melhorar o Brasil, eles estão trabalhando por uma pura e simples conveniência, uma pura e simples sobrevivência política. Hoje, a base do governo Lula, a base ali fiel realmente ao petista, é de 139, 140, no máximo 150 deputados. Para conseguir sobreviver e aprovar projetos de lei de caráter simples que demandam 257 votos na Câmara, o governo teve que literalmente, né,
abriu o cofre para o Centrão. Esse é fato, essa é a realidade. Quando você tem que negociar com o Centrão, não tem política de gênero, não tem política de cota, não tem política de inclusão racial. Vale o pragmatismo. Agora, o Lula, depois de 8 anos de mandato, entre 2002 e 2010, não tem argumento nenhum para mim falar, olha, eu fui pego de surpresa, né? Não estou conseguindo. Não, desculpa, não dá para dizer isso. Não dá para dizer que o governo Lula 3, né, tem sido surpreendido com esse congresso, que inclusive é um congresso fisiológico que o próprio governo Lula ajudou a montar lá no ano de 2000, a partir do ano de 2003. Então, né, o fato é que o governo Lula caiu na real. Essa é a verdade. Caiu na real. E com essa galera do Centrão, com essa turma do Centrão, não adianta você ficar, olha, vamos trabalhar aqui em prol de uma inclusão de mulheres. Não tem isso. Esses caras querem cargo, esses caras querem poder. E se for para entupir o governo de homem, eles vão fazê-lo. E outra coisa, o Lula, ele tem um projeto específico de poder. Não dá para a gente imaginar, nossa, o Lula é um cidadão caridoso, não. Se ele puder excluir, lógico, enfim, se tiver ali na alça de mires, se ele puder especificamente excluir negros e mulheres para manter o poder, ele vai fazê-lo. Essa é a postura do presidente da República. Não adianta imaginar isso agora. O fato é que o governo... O próprio partido, né? Porque o PT estava entre os partidos que foram alvos de sanções, de multas, etc., por não respeitar a cota para pessoas negras e para mulheres. E aí eles próprios, petistas e bolsonaristas unidos, inclusive, anistiaram todo o sistema partidário que estava encalacrado com esse tipo de problema. Eles elaboram leis, eles próprios não conseguem colocar na prática aquilo que querem que a população acredita que eles façam, e aí depois eles se anistiam. Então eles sabem muito bem, eles criam, na verdade, um discurso falso, que eles não praticam. É isso que acontece, tem um cinismo de origem. Não é simplesmente que o governo Lula, o Lula e a Janja agora descobriram que eles não vão conseguir entregar aquilo. Não, eles sabem perfeitamente. Eles constroem um discurso falseado, com promessas falsas, para a população acreditar que eles estão efetivamente mais preocupados com as chamadas minorias, etc., do que com a permanência no poder. A Janja estava lá, em porta de cadeia, fazendo todo ali o seu investimento emocional para fortalecer uma relação, e hoje está aí querendo gabinete, conseguindo, tirando foto na cadeirinha, viajando para o exterior, com aquele comportamento que está sendo criticado como todo deslumbrado, e na hora em que ela vai falar em público ali das suas pautas, ela precisa se embananar toda, porque o maridão não está cumprindo, não está entregando. O maridão tem que ficar aí acusando Israel, traçando falsa equivalência, falando mal de um Estado democrático de direito que está se defendendo, está defendendo 9,5 milhões de habitantes que são permanentemente ameaçados pelos líderes do Hamas e que tiveram uma parte morta e sequestrada. É isso que ele está fazendo aí como diversionismo, porque a realidade é a república do escambo. Eu não chamo isso de pragmatismo, não, eu chamo de escambo, eu chamo de imoralidade, porque o Lula, como você disse, Wilson, em 2003, ele turbinou esse toma lá da cá, foi ele que consolidou esse método, esse mecanismo, né? E isso foi feito através de vários escândalos, dos quais ele acabou saindo impune, mas que foram feitos durante os governos dele e pelo partido dele. O mensalão foi a compra de apoio parlamentar com dinheiro sujo, dinheiro de origem ilícita, sendo desviado para o bolso dos parlamentares para que eles votassem a favor dos projetos do governo. O governo Lula, o maior beneficiário político do esquema do mensalão, pelo qual José Dirceu foi condenado e outros da cúpula petista. Eles distribuíram nacos da Petrobras também para os partidos que estavam arrecadando propina em cada diretoria
em troca de votos no Congresso Nacional. Então, sempre compraram apoio parlamentar e continuam fazendo isso. O que se criou, se desenvolveu mais depois das investigações do Mensalão e do Petrolão foi a institucionalização do escambo e daquelas formas de escambo vistas até então como ilícitas. Então, hoje se faz muita coisa como se fosse algo de respeito à moralidade pública, mas não é. A natureza desse troca-troca é absolutamente imoral. E uma liderança de fibra falaria contra isso, se colocaria contra isso, eventualmente até arriscaria o seu mandato para expor à população brasileira o que está acontecendo. Mas esse não é o Lula, essa não é a Janja, esse não é o PT, essa não é essa esquerda brasileira que está aí. Poderia haver outras piores. A gente vê e traz, inclusive, para o antagonista lideranças críticas a um governo da direita, por exemplo, lá em Israel, mas existem também em outros lugares, que são defensores da civilização, que respeitam a moralidade pública em determinados aspectos. A gente pode ter discordâncias sobre determinados temas sensíveis. Agora, aqui no Brasil, é essa imoralidade permanente.